plateia desta vez traz Mário Moutinho, porque isto são algumas conversas, esta na plateia são algumas conversas que pretendem trazer experiências de vida, experiências com as quais vocês podem aprender ou então saber usá-las para ter sucesso na vida, nos negócios, no palco, onde vocês quiserem. Mário Moutinho dispensa apresentações, embora daqui a pouco, se calhar, falamos um bocadinho mais sobre ele. Sendo que o mais importante aqui na plateia é mudar de perspectiva. Às vezes eu saio do palco para a plateia, outras é da plateia para o palco. Mas vamos lá ver que histórias trazemos aqui hoje, não é, Mário? Não faço a mínima ideia que histórias trarei, mas é com muito prazer que estou aqui convidado por ti. Ora, eu é que te agradeço mesmo muito. Assim que pensei na plateia, a primeira pessoa que eu pensei foi em ti, precisamente não só por causa da experiência de vida, não é? Mas também pela forma como tu andas entre áreas, não é? Isto é no cinema, é no teatro, é na política, tu passas a vida entre lugares, é uma verdade. Mas acho que é assim que me sinto bem. Já tinha idade para ter juízo, é verdade, isso sei, mas ainda estou ativo nas minhas atividades profissionais, que são basicamente o teatro, televisão, cinema, que fiz algum também, e ir às outras áreas sociais. A atividade política sempre esteve ligada a mim desde os meus 15 anos, quando me apercebi que o mundo não estava bem e que havia muita coisa errada, comecei a interessar-me pelas questões sociais e políticas e comecei a ler e a informar-me e formei mais ou menos nessa altura, pouco tempo depois, formei o pensamento que ainda hoje tenho sobre as coisas e portanto continuo ativo. Olha, a minha mãe, a propósito disso, a minha mãe chamava-me saltinho banco, dizia, pá, para que é que andaste a estudar? Vais agora tocar bateria não sei para onde, no fim de semana seguinte vai para o teatro de Varela, parece um saltimbanco. O que é que eu hei de dizer às minhas amigas que tu és? Parece um saltimbanco. Pronto, coitado. Sabes que isso faz-me lembrar uma história também, que me estavas a dizer e tão bem. Se não tivéssemos estado no teatro, só temos histórias para contar? Não. Como é que tu dizias? Sim. É obrigatório ter histórias para contar, uma vez que nós estivemos nesta profissão de ator e por aí fora, não é? É mais ou menos. Não, mais ou menos. Também é mais ou menos isso. Eu desafiava-te a dizeres que não era possível não ter histórias para contar uma vez que estás no teatro. Há muitas formas de as contar, não é? Podemos só contar as histórias que os outros escrevem, por exemplo, mas também podemos inventar e recriar as histórias, ou inventar histórias, que é uma coisa que também é interessante. Até por se escreveres para teatro e não só, estás a inventar histórias ou a recontar histórias que viveste, que é o que eu gosto muito de fazer, recontar e as histórias de vida das pessoas com quem convivo, e isso é que é enriquecedor. Para mim também, sabes? Muitas das vezes, aliás, ao trabalhar com teatro inclusivo e social, de alguma forma, uma das coisas que eu trazia muito era as histórias de cada um e Sim. montávamos em cena, quase como as mensagens que eles podiam ter para entregar e aqueles momentos bem ricos de olhar para a vida em perspectiva, não é? Sair da vida como ela é, ir para um palco, ir para uma sala, reescrevê-la, contá-la de outra forma era muito enriquecedor, não só para eles, como para nós e até para o público, porque tinham a oportunidade de ver, histórias das vidas deles e ao mesmo tempo vê-los com outros olhos, vê-los noutra perspectiva, porque nós temos tendência a julgar as pessoas por aquilo que estamos a ver na hora e quando as ouvimos a contar as suas próprias histórias e os seus pontos de vista, as coisas mudam um bocadinho. Voltando aqui um bocadinho atrás, como estavas a dizer que a tua mãe não sabia o que dizer, quem eras tu, o que fazias tu às amigas, não é? Uma das coisas que eu dizia quando era miúda é que era muito difícil para mim definir a profissão do meu pai e que eu não queria isso para as minhas filhas. Guess what? Adivinha só, adivinha. Quando eu cresci, a primeira coisa que eu ouvi de uma das minhas filhas foi: Mãe, eu não sei o que é que ia dizer aos meus amigos que tu fazes. É, Sabe, eu acho que atualmente é capaz de já não ser tanto como era no meu tempo. Aqui a nossa atividade era vista mais como um entretenimento, mais do que uma profissão.
e isso acompanhou esse pensamento, acompanhou muito a população menos informada, digamos assim. A propósito disso, conto duas histórias. Tem a ver com o facto de as pessoas julgarem que a nossa atividade é uma atividade de entretenimento, numa associação onde se bebe uma cerveja e se joga cartas, e depois alguns têm habilidade, tocam um teatro, outros tocam acordeão e outros fazem um bailarico. E isso existe e é fundamental, faz parte da cultura portuguesa, o movimento associativo. Mas o trabalho profissional de teatro não era muitas vezes reconhecido. E o facto de não ser reconhecido às vezes por uma certa população, menos informada ou menos conhecedora do que é esta nossa atividade, até se entende, por todas as razões. Mas entende-se menos quando estamos a falar de pessoas que não têm, que tinham a obrigação de saber o que era, não é? Incluindo, durante muito tempo, agora nem tanto, mas incluindo entidades públicas. Uma vez uma bailarina, nossa colega, a Vera, num ensaio de torcer um pé, e foi ao hospital. E torceu o pé torcido e tal, cheio de dores e tal, e o sujeito à entrada disse-me: "Não, faz favor, já tem idade, que idade tem, profissão, a bailarina." E eu: Não, profissão, bailarina." Bailarina, está bem, mas o que é que faz para ganhar dinheiro? Eu disse: "Não, eu sou bailarina, eu também dou umas aulas." "Ah, professora!" Pronto, quer dizer que bailarina era uma coisa estranha para ele. Bailarina era o bailarico e tal, mas ninguém vai ao bailarico para ganhar dinheiro, no princípio. Era o que o fulano pensou. E a outra história, Mas isso foi em que ano? isso foi talvez no final dos anos 70, Uhum. dos anos 80. Vamos à segunda história. A segunda é posterior, não muito, mas é posterior, e aconteceu durante a realização de um espetáculo da Seva Trupe no Largo dos Grilos, chamado O Arte Santana, baseado no livro do Almeida Garrett, precisamente no sítio onde ele disse que descobriu essa história, durante o Cerco do Porto. E ele esteve, essa peça foi montada tanto no Largo dos Grilos, da Igreja dos Grilos. O público estava no meio e a peça era toda à volta, portanto um bocadinho ao contrário do que é normal. Portanto, o público estava no meio, em banquinhos que rodavam, e tanto a peça tanto acontecia na igreja, como na tasca atrás, como na zona na escadaria que ia para a Sé, ou nas casas, e acontecia cenas em cada uma desses locais. Era uma peça com muita gente, creio que éramos 30, entre figurantes e atores, e de diversas gerações. Uma das atrizes, Alice Vasconcelos, já com os seus 60 e muitos anos, tinha que subir, ela morava em Vila Nova de Gaia, vinha pela Ponte de Baixo e subia a Rua dos Mercadores, e para chegar ao lar, aquilo era sempre a subir. Um dia vinha meio atrasada, diz que tinha por ali fora, meio atrasada e tal. E está o senhor, que a gente veio a conhecer muito bem, à janela até. "Então, como é que é? Vai para o teatro, não é?" E ela: "Eu vou sim, a senhora, já vou com pressa, está atrasada." "Pois, se fosse trabalhar não ias com tanta pressa." Ai, não posso. Ai, não Portanto, é posso. para tu veres, pá, que este sentimento de que a nossa atividade é um entretenimento. Bom, e dizes tu que na minha geração já era muito diferente, certo? Era. Pronto, então eu já era mãe, portanto era depois de 2008, 2 ou 3 anos aí que a minha filha mais velha tinha, portanto devia ser 2010, 2011, fui ao banco, eu precisava de tratar de alguma coisa na conta e eles perguntaram-me qual era a profissão e eu disse atriz. E eles disseram: "Não, não, eu queria saber a profissão." Eu disse que eu sou atriz. Pois, isso é possível que seja um passatempo, um hobby, mas eu preciso de colocar aqui a sua profissão. E eu: "Mas a minha profissão é ser atriz, quero os meus recibos verdes para comprovar?" Eram recibos, havia blocos, não é? Sei. Portanto, eu ainda sou desse tempo, dos bloquinhos, dos recibos. E ele diz: "Não, não, eu não preciso dos blocos, eu preciso saber é qual é a sua profissão." Eu:
estou-lhe a dizer que eu sou atriz. Que mais é que eu lhe posso dizer? Isso não entra aqui, portanto eu vou colocar aqui que é empregada doméstica. Ou doméstica. Que é doméstica, assim uma coisa. Eu, oh não! Eu tive que aceitar ser doméstica só para tratar daquele assunto e depois, mais tarde, quem sabe, talvez eu ia tratar do assunto. Não me lembro, que mais eu fiz, porque eu sei que eu saí chocada, não é? Quer dizer, 2009, 10, nem sei, 2011, vá, eu estava a ouvir uma coisa dessas. Ora, exatamente. Portanto, foi bastante isto, sabes? Agora, há pouco falavas, de uma história sobre direção de atores. Sabes que o que eu tenho um projeto, como tu sabes, de cinema nas escolas já há mesmo muitos anos, não é? Cinema nas escolas, isso é por um do qual até já foste júri. Pois é. Ah, é assim, tu cruzas na minha vida N vezes. Primeiro na licenciatura, não é? Ah, Na licenciatura, na altura eu lembro-me de olhar para ti e dizer assim: "Fogo, conheço aquela cara. Onde é que é aquela cara?" Eu não consegui lembrar, não consegui lembrar, até que os Andrades apareceram, assim, com uma imagem. Eu via isso quando era pequenina, que giro! Eu assim, como assim? Eu estou a ver uma pessoa ao vivo e a cores, então fiquei lá assim a olhar, estilo, é real, existe esta pessoa, porque eu tinha aquela sensação de que nunca ia conhecer as pessoas que eu via na televisão, é como se elas tivessem saltado, não é? Afinal, são pessoas de carne e osso. É, Mário, olha, existe, estás aqui. Se calhar vão pensar do outro lado do vídeo a mesma coisa que eu, não é? Mas não, o Mário existe, está aqui. Podem-se cruzar com ele nas ruas do Porto, Lisboa e pelo mundo, quase, não é? Não exagero. Não vamos exagerar, mas é isto. Amanhã estás por Lisboa, não é? Estou, olha, até nos vou. Exatamente, portanto foi a hora certa. Foste tu que me disseste. É pá, já não lembrava. Eu não adivinho, eu não tenho uma bola de cristal. Hum, A verdade é que nessa altura, o facto de vires à minha faculdade falar connosco, com uma proximidade muito grande, com uma leveza, com uma entrega que eu não via, isso tocou-me muito, porque eu pensava: como é que uma pessoa que tem uma carreira, que de repente eu já tinha visto uma outra pessoa, mas que ficava na sua redoma, que não partilhava assim tanto, ou que parecia até uns degraus acima daquilo que era a minha realidade, vem e partilha com esta proximidade. Isso tocou-me na altura. Aproximou-me até, porque quando saí da licenciatura fui capaz de ir ter contigo, quando eras diretor do FITEI, e dizer: olha, será que não há nada para fazer aqui durante o festival? Pois é, já não me lembrava disso. Pois é. Pois foi. E na realidade foste na altura das poucas pessoas que, enquanto eu tinha as poucas, para não dizer únicas, enquanto que eu tinha uma filha muito pequenina, ela tinha 1 ano e 9 meses, eu lembro-me perfeitamente disso naquela altura, hum, que me acolheste e que eu pude e que eu me senti útil dentro, acolheste a fazer produção, eu fiz produção, não fitei na altura, aprendi imenso. Foi muito divertido porque, olha, das maiores aprendizagens que eu tive naquela altura foi que, porque na altura eu nunca tinha experimentado produção, só estar em palco. Então, produção é muito diferente do palco e nós passamos despercebidos, mas se não existirmos, é um escândalo. E eu lembro-me muitas vezes que aquilo às vezes era fogos por todo lado, não é? Estilo, temos que aqui, temos que ali. Para isso é que vocês tinham os produtores que andavam, no fundo, em Londres chamar-se young runners, que eram aqueles que andavam a correr de um lado para o outro a tratar deste e de outro assunto, não é? E eu aprendi que uma das coisas que eu aprendi é que realmente eu posso ser tão útil não tendo que estar sob o holofote. Sim. Isto é muito importante o que estás a dizer, sabes? Que às vezes podemos estar numa peça com dois atores, ou até um, pode ser um solo, e portanto, dois, um, dois, três, quatro atores em cena. No final vêm os aplausos, os atores agradecem, mas para aqueles quatro pessoas, ou três, ou duas, ou uma que seja, estar no palco, trabalharam 14, 15 pessoas e às vezes atrás de cena estão não sei quantas pessoas a trabalhar. Mesmo que seja só um, tem que pelo menos ter uma série de pessoas à volta. Mesmo na apresentação do espetáculo, e
na récita, em cada uma das récitas, mas a preparação daquilo implicou um outro conjunto de pessoas. Lá estão os produtores e, enfim, há um conjunto de pessoas que não estão debaixo dos holofotes, mas que são fundamentais no teatro, não é? E o trabalho de aprendizagem no teatro, e das escolas têm essa obrigação de, de formar essas pessoas. O trabalhar no teatro não se esgota no trabalho de ator, pelo contrário, há preciso muita gente, até é preciso de uma pessoa que venda o bilhete, não é? Por exemplo, há um enorme núcleo de profissões afetas ao teatro, ao espetáculo teatral, como ao cinema e outras, e depois há também, se quiserem falar em economia, há a economia toda envolvente disto, não é? Porque depois há materiais que são vendidos, outras lojas e fornecedores de um conjunto que são fornecedores de materiais ou de serviços que são precisos para a montagem de um espetáculo e para a sua carreira. Quando eu sou do tempo em que os espetáculos faziam carreira, não é? Agora faz uma ou duas vezes e vai-se para casa, não é? Eu sou do tempo em que fazíamos 3 meses de ensaios e depois estávamos 4, 5 meses em cena. Agora são 1 mês e meio de ensaio e 2 dias em cena, e o que eu acho que é um dos problemas do teatro atual. É um desperdício de recursos. De recursos também. De recursos também. De É um recursos. desperdício de tudo, pá. E mesmo para o público não é bom, pá. Porque, por exemplo, os grupos, assim, no tempo em que tu começaste, existiam 7 ou 8 grupos importantes na cidade, mais uns pequenos projetos. E cada um tinha o seu público. É evidente que há um público que atravessa diversos projetos, mas cada um conseguiu o seu tipo de público, mercê do trabalho, do tipo de propostas que apresenta para um determinado tipo de público ou para o outro, e até pela estética de cada um deles, acolhe ou consegue captar, digamos assim, para si como espectador regular ou habitual, um determinado tipo de público. Completamente. E isto faz-se com carreiras, fazendo 2 vezes ou 3. Eu lembro-me, por exemplo, do turismo, do Tiago, estreou já não me lembro se foi no Teatro Campo Alegre, se foi no Teatro no Pequeno Auditório do Rivoli, foi numa dessas salas. Eu tive 2 dias, depois, enfim, acabou por fazer uma reposição 1 ano depois ou 2 anos depois, mas é muito complicado. Os outros que não me posso queixar, tenho essa vantagem e até alguma saudade do tempo em que fazia espetáculos muito longos. Sei lá, por exemplo, fiz o Cálice de Porto, um ano em cena. Não foi a primeira versão, fiz a segunda versão do Cálice. Foi um ano em cena quase. O Vai de Batalha, 1 ano em cena. E depois o Porto Século, o Porto de Honra, espetáculos de café-teatros tiveram meio ano ou 6 ou 7 meses em cena, já não lembro. E portanto, e depois fiz outros que tiveram 1, 2 meses, depois fora. Portanto, agora é estranho fazer 4 espetáculos no teatro e acabar. Há agora a possibilidade de fazermos alguma digressão, não é? Sim. Mas o que eu acho mais engraçado aqui, até puxando isso, é que de alguma forma eu acredito que o espetáculo nem aquece. Por exemplo, eu fiz como atriz a Maria Eduarda dos Maias em várias escolas durante 7 anos, mais ou menos. Eu sei perfeitamente que a forma como eu comecei como Maria Eduarda no primeiro ano não foi a forma como eu terminei. Porque existe uma maturidade na pessoa, na personagem, as voltas, as voltas que dá ao texto, não é? São todas elas importantíssimas para o crescimento. Sim. Há autores e ensinadores que acham que o espetáculo fresco das primeiras semanas é que é o puro. Então, tem todo o seu direito de pensar isso, até porque projetam os espetáculos já para estarem absolutamente finais no dia da estreia. Sim, também é E há outros que sentem claramente que o espetáculo só fica afinado a partir da 10ª representação e por aí fora. Portanto, e também vai depender muito do tipo de espetáculos que é. Eu acho que ele afina sempre.
se não houver, se houver cuidado e não houver facilitismo ou coisa do género, Se não houver facilitismo sobre tudo. senão, portanto, ele afina. E, portanto, depois é claro, há atores, nossos colegas, Uhum. que a partir de uma altura já não gostam de fazer repetições, já não gostam de fazer repetições, não, fazer novas, prolongar o tempo da carreira. E, portanto, não gosto. O João Paulo Serra Cardoso não gostava. Não Era um ótimo, porque era intrinsecamente um criador, não propriamente. E era um excelente manipulador, dos melhores do mundo, não é? Uhum. Mas fazia, ficava satisfeito e depois queria fazer outra coisa. Enquanto que eu era capaz de fazer, aquilo estava, resultava, agarrava. Todos os dias era diferente. Aliás, quando me perguntam muitas vezes isso, quer jovens, quando nas escolas, quer pessoas de idade, quer as pessoas que encontram na rua ou no autocarro e que me perguntam: "Ei, como é que é fazer todos os dias a mesma coisa e tal?" Não é todos os dias a mesma coisa. É que não é todos os dias a mesma coisa. Olha, deixa eu ver. Posso contar mais uma história? Claro que sim. Olha, um dia eu fiz um espetáculo que foi Vida de Isopo, nas Marionetas do Porto, um dos primeiros espetáculos nas Marionetas do Porto. Foi um grande êxito e foi o meu primeiro grande protagonista, dentro da 2 horas e meia, que eu estava sempre ali a falar. E a uma das cenas, que é baseado na Esopeida, do António José da Silva, e uma das cenas, o, o Isopo, portanto, o escravo, foi vendido e comprado por um senhor que tinha uma filha casadeira e bonita, e ele apaixona-se pela filha, mas não pode dizer isto a ninguém, senão corta-lhe o pescoço. Portanto, ele não é empregado, ele foi comprado, portanto é um objeto. Se o patrão, se o dono dele soubesse isto, Completamente. cortava-lhe o pescoço Ora, lá está. e era nem menos não fósforo. E então, e o Esopo, que eu manipulava, fazia, a páginas tantas, pensa, nos seus pensamentos fabulosos, diz: "Eu sei de morrer gotulado pelo meu dono, porque ele se descobre que eu estou apaixonado, prefiro que seja eu a dizer-lhe, então digo-lhe, eu vou-lhe dizer, Filena, minha paixão, e não sei o quê", e diz isso, declara uma declaração patética à Filena, que ele era muito engraçado, o Isopo, e a Filena não levou a sério, que engraçado que era, e ele cada vez mais doloroso. E então eu andei tempos a não saber como é que havia de resolver a cena, e um dia o João Paulo deu-me uma dica fabulosa, me disse: "Faça teatro amador." Uau. E teatro amador no sentido Forçar. Sim. forçado, não Sim. naturalista, etc. Exatamente. Não é por respeito ao teatro amador, bem pelo Não. contrário, não é? É uma Como é estética. que era? Mas foi naquele muito que se fazia do teatro amador, que era muito exagerado, Uhum. e eu então fiz aquela declaração e fazer para arrancar, peguei o boneco que ficou pendurado e já não me dava o boneco, era eu e o boneco pendurado, e não sei o quê, e aí a declaração de amor e o boneco pendurado, e o João Paulo: "É isso, vai para a plateia." E eu saía do palco, ia para a plateia, e não sei o quê, e dizia a declaração toda, e ela, a fileira, e ela tão engraçado na plateia, e eu, aquilo saiu-me, portanto, num ensaio, saiu-me aquilo que eu andei pai 15 dias a pensar como é que havia de ser, e não saía nada. Bom, não era isto que eu ia dizer, o que eu queria dizer é que um dia estava eu no camarim com o nosso amigo e colega Rui Oliveira, que não estava na peça, mas estava lá sempre connosco, e estava eu a vestir-me, a tirar a roupa e tal, e bateu na porta do camarim, e o Rui Oliveira foi abrir e tal, e disse: "Mário, está ali um casal que quer falar contigo." Está bem, casal, não, acabei de me vestir e tal, fui à porta, abri e estava um casal, o senhor deu um passo, fez uma vénia, um passo atrás, a senhora dirigiu-se a mim, estendeu-me as 2 mãos, apertou-me muito em as mãos e: "Posso lhe dar um beijo?" Eu disse: "Claro, claro que sim." Deu 2 beijos, e apertou-me muito cada vez mais as mãos, e quando se afastou de mim de me dar o segundo beijo, estava com as lágrimas nos olhos e disse-me muito baixinho: "Obrigado pela declaração de amor do Esopo."
Uau! E afastou-se outra vez, fez uma vénia, o marido também, e eu fiquei à porta do camarim, com, sem saber o quê, um nó na garganta, fiquei, pá, o que terá acontecido na minha, o que é que terei feito na minha interpretação, o que é que a senhora terá sentido daquele amor impossível, daí da declaração patética, onde é que eu terei tocado nesta senhora? E isto foi para mim algo quase que mágico, eu não te sei explicar o que é que isto representou, mas representou muito. Sim. A partir desse momento, até hoje, todos os espetáculos que eu faço são dedicados a alguma pessoa que está na plateia. Pode não interessar a ninguém, mas eu vou dedicar àquela velhinha que está ali, ou àquele jovem, ou àquela menina que é bonita, ou àquele casal que está ali a namorar e está pouco interessado na peça. Epá, vou dedicar sempre a alguém. Posso não acertar, se calhar eles nem estão interessados na peça, mas eu é que estou a fazer para eles, Que interessante. só para eles. Isso é mesmo brutal, no sentido de, sabes que uma das coisas que eu mais queria sempre em palco e que eu procurava era dar dignidade à personagem, trazer organicidade na personagem, fazer com que as pessoas se esquecessem que havia uma atriz ali ou que havia uma outra pessoa e que pudessem trazer as suas próprias recordações, as suas próprias vidas, as suas próprias experiências através daquilo que eu estava a trazer em palco. Era para mim extremamente importante. E na realidade, depois eu também trouxe isto precisamente para a direção de atores que fiz durante muitos anos e que fiz, sobretudo, até no projeto de cinema que falávamos há pouco, com os meninos da escola que se achavam incapazes e que não era possível para eles fazerem porque eles não eram atores e nunca na vida iam conseguir fazer como um ator. Então, tal e qual como tu dizias naquela história que falavas sobre a direção de atores, é uma coisa que não há um método específico, não há uma ordem específica, é chegar àquela pessoa, é entender aquela pessoa, os sapatos daquela pessoa e trazer para aquela pessoa as memórias e as ações corretas que a vão fazer interpretar e sentir a sua própria verdade, era exatamente isso que eu gostava de fazer e que eu sempre gostei de trazer. Isto trouxe-me uma leitura incrível hoje em dia sobre aquilo que a pessoa sente. Tu deves sentir isto. Se calhar tu estás a falar com alguém, tu deves sentir, olha, hoje não estás tão bem. Ou porque nós trabalhamos as personagens. Sim. Quando Hum, é muito. Tu sentes exatamente isto que eu estou a falar, certo? sim. Embora haja muitos, os métodos de preparação do ator são muito diferentes, quer na direção, quer no processo pessoal de cada um, não é? Claro. A maneira de chegar, e mesmo ah, o chamado método de, de preparação do ator, pode ser o método Stanislavski ou outro qualquer, mas quer dizer, cada um tem o seu, não é? E depois, mesmo que cada um tendo, mesmo com métodos idênticos, os atores têm tempos diferentes de chegar à concentração, à possibilidade de integrar o que o encenador pede e o Completamente. personagem, a construção do personagem. Lá está. E isso também olha, isso também é um ponto, também é um ponto. Porque durante vários anos eu sentia que o facto de termos todos tempos diferentes fazia com que alguns se sentissem inferiores a outros. Não, não tem a ver nada, não tem nada a ver com isso. E não tem nada a ver Não, com não tem isso. nada a Mas ver. tu reparavas que Olha, alguns sentiam. por exemplo, nos espetáculos mais menos exigentes do ponto de vista de concentração, mais ligeiros, mais de comédia, mais de café-teatro, sei lá. Sou bastante panicalhão, aliás, eu sou conhecido aqui no Porto. Fiquei, agora não, agora já tenho juízo. Mas fiquei Cresceste. durante, durante muito tempo era conhecido para pagar partidas aos meus colegas. E algumas foram engraçadas, diga-se de passagem. Mas de qualquer maneira, hum, eu lembro-me quando fiz, por exemplo, a Ópera do Malandro, lá fizemos aqui uma temporada relativamente grande no antigo Carlos Alberto, hoje Teca, o Teatro Carlos Alberto, sim, antigamente era Auditório Nacional Carlos Alberto, Eu lembro. e tivemos lá um tempo, já não lembro quanto tempo, e havia uma equipe, a equipe era grande, a Ópera do Malandro é uma peça também, tem muita gente. E eu estava sempre na galhofa com a malta, os cantores, porque eu tenho um tempo de para naquele tipo de registro, tenho um tempo de concentração ligeiramente curto. Uhum. Curto, basta-me e entro. E há uma colega nossa, a Maria do Céu Ribeiro,
fazia a minha filha, se não estou em erro, exatamente, fazia a minha filha. Ela fazia um aquecimento muito intenso de corpo, de voz, concentração, colocava a voz, cantava, e eu estava às vezes naquela, e às vezes também brincava com ela, e ela respondia-me sempre muito elegantemente e muito não sei o quê, tá, pois, lá vem, e lá continuava, e eu percebi, nunca com todos menos com ela, pelo menos nesta altura, não é? Sim. Porque é evidente que os tempos são diferentes e cada um tem que ter a consciência do que é que precisa Hum. para chegar àquele ponto. Sabes, Em contraste com este concentração, por exemplo, a Maria do Céu tinha, julgo que ainda tem, ela é uma excelente atriz, o Alexandre, que foi, trabalhou na Seda Trupe durante muitos anos, tinha uns tempos completamente diferentes. Era espontâneo, não é? Eu lembro-me que ele às vezes, eu estou tão cansado, nem tenho que entrar, fazer esta cena vai me custar tanto, nem quero saber, eu estou assim aqui, olha, é só, e não aquilo, como é que ele passou deste para aqui, espontaneamente, é uma coisa que, uma fração de segundo, é inacreditável essa capacidade. Portanto, somos todos diferentes, queres somos todos acreditar, muito diferentes. queres acreditar que eu era dessas? Acredito. Às vezes estava ao telefone, porque eu cheguei muitas vezes a ser produtora e atriz da mesma série, muitas vezes estava ao telefone, já de figurino, toda, né, começava a sentir que a cena estava a chegar, eu ao telefone ia despachar a chamada, Isso já é mais difícil, eu já não faço isso. assim, Tive que fazer isso uma ou duas vezes por razões daquelas alturas em que eu estava metido em 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, loucura. e é loucura, mas não aconselho a ninguém, Não, também não não. aconselho a ninguém, mas eu fiz isso durante algum tempo e ainda hoje faço de vez em quando, quer dizer, uma ou duas ainda consigo fazer, mas mais já não. Há bocado falei do Alexandre e ele lembrar-me do nome com que a gente o trata, que não é o nome artístico e não convém, portanto é o Alexandre Falcão, o grande ator Alexandre Falcão. Mas não é muito conveniente fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque acabamos por ter sempre dar sempre menos importância a cada uma das coisas que estamos a fazer, e alguma fica fragilizada se não ficarem todas, e portanto temos que ter atenção a isso. Eu Eu concordo plenamente, só que houve alturas, e precisamente porque os orçamentos às vezes também não permitiam, a vida fica complexa e eu não, houve alturas em que, aliás, a última peça que eu estive como atriz na minha vida foi em 2019, quando te convidei para fazer o Pesar da Regina Guimarães. sei, Pronto, foi a última peça. E sabes porquê que eu aí tomei a decisão de não subir a palco tão cedo enquanto atriz, a menos que tivesse todo o tempo do mundo? Porque estava em palco no início, a personagem, ou seja, o público entrava com a personagem já em cena, eu, no caso, eu estava em cena e eu vi os dramaturgos, a Regina e a Sarnel, a falar lá com a assistente de sala, porque eles queriam sentar no sítio, mas a assistente dizia que era outro e quem tinha tratado dos lugares era eu enquanto produtora. Bom, a produtora que havia em mim queria levantar e queria solucionar o problema instantaneamente. A atriz que havia em mim dizia: está quieta, que não podes subir agora. E naquele momento eu percebi que eu precisava tomar uma decisão, que não conseguia mais fazer multiplicidade de papéis e que ia ter que decidir em qual deles é que eu ia estar em cada momento. sim, Hoje, e eu costumo dizer que eu cresci aos 40. Porquê? Porque aos 40, e eu já tenho mais de 40, não muito, mas tenho, mas aos 40 eu percebi que eu tenho que estar presente no momento com cada uma das funções e ponto final. Então eu costumo desligar a minha atenção de outras coisas hoje, mas durante muitos anos eu tinha que fazer montes de coisas ao mesmo tempo. Eu estava sempre conectada com todo o tipo de informação. Eu também não te vou dizer, era muito exaustivo. Não tenho muito orgulho e não aconselho, mas foi necessário, fiz e aprendi coisas com isso pelo sim. caminho. Eu acho também que nestes casos há muita necessidade, principalmente para pessoas que dirigem projetos, como é o teu caso,
e o meu, o, co- e temos essa necessidade, não é? Mas eu reconheço eh, que a parte de produção, eu gosto de ser produtor, quer dizer, comecei a ser produtor porque, enfim, tinha que o ser, mas eu gosto de ser produtor e gosto de fazer produção autonomamente, de não entrar em cena. E é também algo que nós temos que disciplinar em nós mesmos. Não é fácil, não é? Eu estou aqui a mandar palpite, mas eu próprio não sou muito disciplinado. Mas nós temos que disciplinar. Aconteceram muitas coisas desse tipo que tu me estás a dizer também comigo. Porquê? Porque, por exemplo, quando nós fundámos a Marionetas do Porto, Sim. nós vínhamos do TAI, não é? O TAI era um grupo semi-profissional, portanto, vínhamos 4 do TAI, 2 de fora, que era o João Loio e a Rota Ramos, e portanto, nós fazíamos um bocado tudo, não é? E, curiosamente, foi na Gulbenkian, o Mário Carneiro na Gulbenkian, quando nos deu o nosso primeiro apoio, numa reunião que fui lá fazer com ele, na altura nem o conhecia, depois ficámos amigos até hoje, e ele diz-me quem é o produtor da companhia. Depois eu lhe apresentar o projeto e construir o teatro e aquelas coisas todas. E ele diz, quem é o produtor da companhia? E eu, o produtor, sou todos e tal. Não, isto tem que estabelecer quem é o produtor da companhia, senão. E eu comecei a perceber, eu perguntei isto, quer saber. Bom, então é assim, há coisas que a gente distribui por todas, mas a responsabilidade, a responsabilidade da produção é minha e a responsabilidade da direção artística é do João Paulo Seara Cardoso. Então, muito bem. Então, e a partir daí ele fez uma proposta, foi um dos melhores apoios que eu tive em toda a minha vida, que foi dizer, então nós apoiamos o produtor, a produção e damos um apoio à companhia em função do trabalho do produtor, por aí fora. Enfim, um acordo que não me interessa agora lembrar. Mas foi um apoio fundamental. E eu cheguei, tínhamos agora aqui um problema para resolver internamente. Ou seja, olha, eu tenho que assinar a produção e tu, João Paulo, assinas a direção artística. Mas continuámos a fazer mais ou menos as duas coisas. Quando fizemos o Vai no Batalha, quando estávamos a fazer o Vai no Batalha, entregámos uma produção externa, foi um outsourcing da companhia, um produtor, na altura conceituado. E a coisa não correu bem. Nada não atava nem desatava. E eu, 15 dias antes da estreia, ou 20, já não me lembro, o teatro, a parte do escritório ainda não existia, era só uns banquinhos. Fui à Rua do Pinheiro, comprei. Rua do Pinheiro, sim, a Rua da Picaria. Comprei uma mesa, uma secretária, uma cadeira, uma mesa. Fui comprar um fio de telefone, fui aos chineses, comprei um telefone portátil, liguei o telefone ao outro, levei o meu computador de casa e disse, João Paulo, hoje eu faço a produção. Faz a verdade. Eu fiz a produção. Aquilo foi correu tudo bem. Nós tínhamos 14 pessoas a trabalhar na altura na companhia. Tínhamos uma meta de pagar e mais aqui. Correu tudo bem. Mas aquilo foi a loucura. E então, epá, e eu e o João Paulo já estávamos com os frentes em pé, já nos pegávamos e tudo. Tá, e percebemos automaticamente que tínhamos realmente que dividir as tarefas corretamente. Pronto, e é evidente que depois, hum, e a partir daí comecei, quando era produtor, era só produtor, quando era ator, era só ator. Havia que tanto como ator, às vezes numa produção, que não sei o quê, davam os conselhos e tal, mas não me queria meter muito no assunto. Dava assim umas propões, ainda agora fiz com um ensinador com quem trabalhei recentemente, dei assim umas dicas de produção, porque tenho experiência mais do que eles, são mais velhos. O que eu sei é porque eu sou mais antigo, não é? É assim, ok, não tem que ser obrigatoriamente por seres mais antigo, mas porque há pessoas mais antigas que não guardam experiências e que não sabem exatamente como passar essa experiência, que isso também é uma das coisas que é genial da tua parte. Tu consegues passar-nos as histórias, as experiências, as ações de uma forma completamente diferente. Aliás, eu posso dizer que da última vez que falámos num projeto ali em Gaia que estava de umas leituras e nessa conversa que tivemos, que não importa agora o assunto, mas sei que nós tivemos ali uma conversa em que eu lembro-me de chegar a casa e estar a pensar naquilo em loop.
mesmo. Para mim foi uma conversa super importante. Em off depois eu posso te dizer qual foi. Agora, se calhar, não tem assim tanto interesse, mas a verdade é que essa conversa trouxe-me dados sobre mim, sobre processos, sobre coisas que eu poderia inclusivamente afinar. Uma das coisas, posso-te dizer, aqui posso mesmo dizer que uma das coisas que eu, ao longo dos tempos, fui afinando é a habilidade de fazer tudo sozinha, de estar sozinha, de fazer crescer coisas sozinha, porque eu deixei de confiar em várias pessoas. É deixei de confiar porque não é muito fácil confiar. E não é muito fácil confiar por vários motivos. Um deles é por este que tu estás a dizer, que é toda a gente se quer meter nas funções uns dos outros, portanto o teatro ensinou-me que nós só conseguimos crescer e só conseguimos ter aqui alguma organização quando nem não é assim sempre, mas aconteceu comigo. Não estou a dizer que seja assim com todas as questões, mas ali, nitidamente, eu comecei a perceber que as funções têm que ser bem definidas e cada um tem que se posicionar, porque senão depois não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade, e para crescermos e levarmos a bom porto o processo e o projeto e o que quer que seja que estamos a fazer, é importante sabermos quem é que está a fazer o quê. Caso contrário, a casa cai. Eu percebo-te. Eu, quando dirijo equipas grandes, como por exemplo no Fitei, por exemplo, Uhum. ou na Marionetas, no caso da Baile Matar e noutras peças grandes que fizemos, embora aí fosse ligeiramente diferente, mas dirigir grandes equipas, por exemplo no Fitei, também é um bocado perceberes como fazes, com quem está cada uma das pessoas, não é? E com quem lidas com cada uma das pessoas. Eu acho que o problema é ter uma vitola e fazer aquilo para todos, e há pessoas em que isso funciona bem, outros funciona mal. Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar em equipa. Trabalho melhor em equipa do que trabalho sozinho. E às vezes até gosto de trabalhar sob pressão, que é uma coisa que eu não devia dizer, porque a necessidade da pressão agudiza às vezes a imaginação, entre outras coisas do género. Às vezes isso acontece até a escrever, mas gosto de trabalhar em equipa. E é evidente que gosto de trabalhar em equipas quando as equipas normalmente são escolhidas por mim, e portanto quando estou a escolher pessoas para um determinado tipo de trabalho, e entre pessoas com mais ou menos as mesmas capacidades, escolho aquela com quem me dou melhor. Claro. Por aí, portanto, pá, tenho Que tanta bom, paciência, quer dizer, isto é polémico, como outra coisa qualquer, mas eu funcionei sempre assim. E não me dei mal na Fitei, não me dei mal. Outro caso, menos interessante, mas não me dei mal. Formei uma excelente equipa. Ok. E a maneira de lidar com estas equipas foi dividir muito bem as tarefas de cada um. Tu estiveste lá, sabias como era, e responsabilizar cada um pela sua atividade. O produtor que está sempre a chegar, e agora como é que eu faço? E agora estou não sei quem? E agora não sei o quê? Isso não ajuda. Não, quer dizer, é evidente que não denota alguma ou insegurança, por um lado, talvez, ou então incapacidade de resolver um problema qualquer que surge. Mas, portanto, dotando as pessoas de... Também percebes que esta pessoa tem possibilidade de fazer isto e decidir, às vezes, coisas, tem que decidir. Depois, se decidir não muito bem ou mal, se mal, cá está, ou, por exemplo, não pode decidir gastar mundos e fundos, tem um teto para decidir em termos de despesas, por exemplo. Mas também tem em termos de decisão de transportes, por exemplo. Olha, uma vez tive uma pequena discussão com um colega da direção, porque a Filipa, que julgo que trabalhou contigo no FITEI, a Filipa entrou para lá e ficou encarregada dos transportes, que não é um setor fácil. Pois não. É um setor fácil. E, portanto, havia muita coisa, muitas companhias a chegar, muitas companhias a partir, muitas deslocações de material a vir para aqui, material de ir para o armazém, de ir para o teatro, de montagem, desmontagem, almoços, jantares, ir ao hotel, buscar não sei o quê, e os outros que vão para passear. Tudo isto é preciso é preciso alguém que coordene. Já estou Epá, cansada só de ouvir.
E sim, são as coisas todas. E tudo concentrado em 15 dias, não é? Tudo concentrado em 15 dias. Sim, sim. Certo? Portanto, recebes 30 ou 40 companhias, não sei o quê, tens que gerir isto tudo. E, portanto, eu quando eu não era o diretor do festival, precisava eu tenho que ir à RTP fazer um rodopé. E eu ia perguntar à Filipa, que era a responsável dos transportes, olha, eu tenho que ir à RTP, vou de táxi, vou não sei o quê, chamo um carro ou há disponibilidade. E ela ia lá ao mapa e não sei o quê, não sei o quê que foi ali, não sei o quê, que horas é, pode ser não sei o quê que vai buscar lá. E ela é que sabia. E ela me arranjava o carro. E um outro diretor que vinha das anteriores, fora desta lógica, um dia um motorista chegou, um motorista das caminhonetas, dos autocarros, chegou ao Carlos Alberto, acho eu, já não me lembro muito bem, e, e houve um desencontro com a companhia, por qualquer motivo, e ele telefonou e um dos diretores disse, venha-se embora que a companhia foi não sei para onde. E entretanto, a responsável dos transportes marca para ir ter ao Carlos Alberto a outra companhia que estava a acabar de almoçar não sei aonde. E portanto chegou lá, já o autocarro tinha ido embora, porque o diretor mandou embora nem perguntar a ninguém. Pá, e eu fiquei, mas como é que é? Eu sou o diretor, ok, pá, é o diretor, mas há uma pessoa que coordena isso. Eu também sou o diretor e vou-lhe perguntar: olha, como é que é? Quem é que pode levar isto? Não sou eu, pode decidir. Quer dizer, posso é discutir, acertar com ela prioridades, isso posso, mas Sim. agora, decidir ele sem dizer nada, não faço. Portanto, tem muito a ver também com os sistemas de organização Sim. e pronto. Mas isto para te dizer, eu gosto de trabalhar em equipas, com equipas com quem gosto de trabalhar. Sim, eu quando dizia que estava sozinha, a questão do sozinha não é não trabalhar em equipa, porque eu trabalho em equipa e adoro trabalhar em equipa. Mas eu tenho uma equipa, felizmente, hoje em dia, super alinhada e digo-te mais, eu confio de olhos fechados em cada pessoa que trabalha comigo. Completamente, mesmo de olhos fechados, porque de facto ao longo do tempo não foi fácil, bati muito a cabeça na parede, mas fui afinando hum, esta gestão. Mesmo a trabalhar com equipas muito grandes e às vezes a coordenar 70 pessoas, não porque eu quisesse, mas porque me calhava em mãos sem querer, não é? Essas aquelas coisas que caem só aos trambolhões, não é? Mas a verdade é que quando eu digo sozinha, às vezes digo no sentido de, nessa conversa que nós tínhamos seguido, uma das coisas que tu disseste foi: não, o quê? Tu fazes isso sozinha? Então, e pedir ajuda para rever e etcétera, é que isso não se faz sozinha. Aquilo bateu-me tão forte cá dentro, espera aí, eu nunca tinha feito isto a pedir para reveres, eu nunca tinha feito isto a achar eu até te perguntei na altura: "Mas o quê? Mas as pessoas fazem isso?" Eu não sabia que as pessoas, se disponibilizariam para rever, por exemplo, alguma coisa. Então quando digo sozinha, digo de alguma forma fui houve ali momentos em que se calhar podia ter pedido ajuda e não sou pedir ajuda, embora eu seja uma pessoa de pedir ajuda, mas ali em determinados momentos não pedi. E lá está, cada vez que me encontro contigo, as conversas ressoam e acabam por me fazer crescer, não só no teatro, mas a nível pessoal, na gestão, e eu acho muito multidisciplinar. E isto é uma das coisas que acaba por trazer o motivo principal pelo qual eu me lembrei de ti para conversar aqui, não foi só pela grande carreira ou grande experiência no teatro ou até em gestão de equipas ou de produção ou o que quer que fosse, mas é precisamente por porque tu te moves de forma tu passas por qualquer um e toda a gente tem carinho por ti, toda a gente gosta de te ouvir e tu tens uma palavra, a dar e toda a gente te tem em consideração e isto é uma coisa bonita e rara. Não é? E ao longo da vida, na realidade, tu trabalhas, há mesmo muitos, muitos anos, continuas a trabalhar, estás no ativo, tu dizes assim: "Vou descansar este ano", e de repente tu dizes: "Ah, não, Rita, eu não posso. Olha, tomar café sim, seria giríssimo. Só que olha, esta semana não, aquela também não. Se calhar daqui a 2 meses a gente consegue encontrar ali um horário, porque pronto, é assim, eu estou bastante ocupado neste momento". Pronto, e este é o Mário, é, não é? é verdade. E este Sim, é o Mário. sim. Então, de alguma forma, de repente também estás por causa das campanhas que vão acontecer na política, onde tu vinhas, antes de estares aqui connosco, estavas a falar de uma reunião na junta de freguesia, ou seja, de repente tu tens uma ação muito ativa na comunidade,
tu tens uma ação muito ativa nas artes, na cultura das artes, na forma como as artes se movem, nas pessoas, tu inspiras pessoas, tu inspiraste-me nitidamente ao longo da minha carreira várias vezes. Tu confiaste no meu trabalho quando eu tinha uma criança pequena e na altura nem sequer se falava nos direitos maternos, nem coisa nenhuma. Não havia praticamente carrinhos na rua. Eu via que eu era a única mamã a passear pelas ruas, porque estávamos a falar de uma altura de crise, ninguém estava a ter bebés naquela altura, eram raros os bebés na rua. E de repente eu lembro-me de ser olhada de lado e tu só me dizes assim: "Opa, eram 2 da manhã", e tu dizias: que estás a fazer aqui, rapariga? Não era a altura de ir para casa?" E eu: mas eu ainda estou a trabalhar", e tu: "Ah, isso não sei quem pode tratar por ti, podes ir." E eu: "What?" Né, tu tens uma visão incrível, tu vês para além da pessoa, tu vês de uma forma muito bom, é melhor eu parar antes que me emocione, não é? Porque são muito boas experiências. Fala tu agora, Agora por eu favor. estou a babado, como tu acabaste de me dizer. Não, mas eh, eu julgo que eu gosto de pessoas. Gosto de pessoas. E isso é talvez o que me caracteriza. Gosto de pessoas e gosto de ver pessoas felizes. Por isso é que gosto de fazer comédias, porque gosto das plateias se riam, embora de vez em quando seja, não podemos só rir, temos que falar de coisas sérias, porque o mundo é uma coisa séria. E por isso é que estou na política e noutras coisas, não é? E na atividade social e mesmo na nossa área, não é? Responsabilidades também como em, nas associações da nossa classe profissional e, portanto, e é por gostar de pessoas, principalmente por gostar de pessoas e por gostar de ativos, de conversas e de polémicas e de não estar de acordo. Não está de acordo. Tu gostas de não estar de Não, não, não é isso, mas não é gostar, mas é preciso, não é? Sim, Porque a gente tem que confrontar as ideias, não é? Confrontar. O Raul Soldado é um personagem que eu de vez em quando falo, foi sempre uma referência muito especial para mim, e tenho um carinho muito grande por ele, e ele dizia, não sei se numa entrevista ou qualquer coisa, ele diz, ehm, a coisa que eu mais gosto de fazer é conversar. Porque a conversar descobrimos que pensamos em coisas que nunca tínhamos pensado, que já tínhamos pensado nelas. E isto é muito engraçado, isto é muito interessante, porque realmente é a falarmos e a conversarmos que vamos formando opiniões. E o facto de entender, ouvirmos pessoas que têm pensamentos diferentes em relação a nós, às vezes a gente zanga-se, não sei o quê, mas há um confronto que ativa a nossa necessidade de pensar, nos põe a raciocinar e a meditar, ou meditar não digo, mas a refletir pelo menos sobre as coisas. E então, para acabar, o que eu te diria é que este trabalho que nós fazemos no palco, no teatro, é um trabalho de comunicação, de aprendizagem com as pessoas e de transmissão dessas pessoas. Nós comunicamos algumas coisas, nomeadamente as nossas preocupações, os nossos anseios, também as nossas alegrias, as nossas coisas boas para divertir também, quando é preciso divertir, ou é preciso alertar, quando é preciso alertar, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Como este último espetáculo que eu fiz no Carlos Alberto, no Teca, que era o 25 de Abril, nunca aconteceu, que era a brincar, falámos de coisas muito sérias. E, portanto, isto é fundamental. Na produção é a mesma coisa, pá, porque a produção é uma coisa e essa é uma atividade que essa nunca se pode fazer sozinha, porque um produtor não é um tipo que sabe tudo, mas tem que resolver tudo. De maneira que como é que ele resolve tudo? Ele não sabe de tudo, mas sabe quem sabe. Portanto, quer dizer, de cada uma das áreas que ele não sabe, ele não sabe sobre este assunto ou sobre aquele, mas sabe quem sabe sobre este assunto e quem sabe sobre aquele. E isto é, portanto, vamos recorrer a essas pessoas que sabem. E é essa rede de conhecimentos que têm, que nos dão, que nos permitem a nós, a mim e a ti, que temos uma atividade muito semelhante, e sermos de certo modo, polivalentes, porque nos munimos da, 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 hum, da- das capacidades que muita gente que está à nossa volta e são do nosso conhecimento, nos dão para fazer. Mas também acontece na política. Eu, por exemplo, como autarca,
quando tenho que discutir orçamentos ou contas ou coisas, ou projetos arquitetónicos, não é? Vou telefonar a um contabilista, meu amigo, ou um economista para receber aquilo. Fazer arquitetura, telefone ao Zé Gigante. Ó Gigas, como é que é isto? Explica-me lá. Então, quer dizer, porque nós não temos, ninguém é enciclopédia, não é? Então, agora temos que nos juntar com estas pessoas. É também algo que, não parecendo, é um trabalho coletivo. Última pergunta: qual foi o melhor espetáculo da tua vida? Eu tenho sempre dificuldade a responder essa pergunta. Eu diria que há 3 espetáculos na minha vida que são absolutamente importantes. Hoje, já com esta idade, quase que acrescentaria mais 2. E digo quais são muito rapidamente. O primeiro é o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, porque é o espetáculo que eu faço no TAI, pela primeira vez dirigido por um grande encenador, que é o Zé Caldas, do brasileiro, que fez um espetáculo brilhante, e eu fiz um trabalho que pronto, não queria armar, mas não foi nada mal, parece, e portanto, e mais, foi o trabalho que me fez descobrir que eu afinal sou capaz de ser ator. Uau! E isso é muito importante. E portanto, percebi que tinha colocação de voz, que era capaz de falar para uma plateia enorme, que era capaz de falar baixinho, de maneira a que toda a gente me ouvisse, e portanto descobri muita coisa. E descobri que era capaz de comunicar e de improvisar, e de me divertir, e fazer divertir os outros, e de me encher de alegria por fazer uma coisa. E isso, portanto, é um espetáculo absolutamente fundamental no início da minha carreira. Portanto, é um deles. O segundo é o Vida de Isopo, que te falei há bocado, porque foi o primeiro grande protagonista que eu fiz, obrigou-me a uma aprendizagem, por exemplo, obrigou-me a aprender a cantar, e a cantar áreas de ópera. Portanto, não é cantar faducho, é com a voz colocada cá em cima no occipital para voz operática. E, portanto, tive que aprender a cantar, e eu dizia que tinha contrato para cantar em caso de incêndio para o pessoal sair depressa, não é? Mas a partir dessa altura aprendi a cantar e a manipular, e estudámos uma forma nova e inovadora com o João Paulo. O João Paulo é que inventou, mas fomos nós que trabalhámos isso tudo, uma forma nova de manipular objetos, etc. E o terceiro foi também um protagonista que fiz no Carlos Alberto, o primeiro protagonista, não foi o primeiro, mas foi um dos maiores grandes protagonistas que fiz a série da trupe, chama-se O Beijo no Asfalto, que é uma peça, uma tragédia carioca do Nelson Rodrigues, onde eu faço um papel dramático, não tem nada de dramático, e é uma peça que teve também uma repercussão muito forte no público. Pessoas nunca me tinham parado na rua para me falar de uma peça de teatro. Eu fazia uma coisa que ia rogar na televisão, toda a gente falava comigo, mas no teatro não. E isso foi uma peça dramática, termina com a morte do meu genro no teatro, porque havia uma paixão que ninguém sabia entre dois elementos masculinos portanto havia uma paixão homossexual completamente escondida, e é um drama fabuloso, é um texto fabuloso do Nelson Rodrigues. Mário, muito obrigada por ter vindo. Este foi o Na Plateia com o Mário. Nós vemos-nos na próxima plateia.